Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre overclock nessas placas de vídeo RX 580 modelo MIGZO e eu percebi que tem muitas pessoas com problema de temperatura alta nessas placas, mesmo sem ter feito overclock. Então eu decidi trazer um vídeo falando sobre undervolt, que é uma das formas usadas para tentar amenizar esse problema de temperatura elevada nas placas. Então, para a gente fazer o undervolt, primeiramente a gente vai vir aqui na área de trabalho, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos abrir o AMD Adrenalin Software. Após clicar, vai abrir essa janela. Nós vamos clicar aqui em desempenho. Agora vamos clicar em ajustando. E após clicar em ajustando, nós vamos clicar aqui em personalizado. Vai abrir essas abas aqui mais embaixo. Vamos habilitar o ajuste da GPU. Vamos habilitar também o controle avançado. E mais abaixo nós vamos habilitar a tensão em milivolt. E o nosso undervolt aqui vai ser feito nesses três últimos estados. E como podemos perceber, a placa de vídeo possui 8 estados, que vai do estado 0 até o estado 7, sendo o estado 0 aquele que apresenta o menor desempenho e o estado 7 aquele que apresenta o maior desempenho. A placa de vídeo vai ficar alternando entre esses estados de acordo com a tarefa que você está realizando. Por exemplo, se você estiver navegando pela internet, assistindo um vídeo no YouTube ou fazendo uma tarefa simples, é provável que a placa de vídeo fique entre os estados 0, estado 1 ou estado 2, já que a tarefa que você está realizando não exige tanto desempenho assim da placa de vídeo. O contrário também é válido. Se você estiver realizando uma tarefa mais pesada, por exemplo, jogar um jogo mais pesado, é provável que a placa de vídeo trabalhe entre os estados 6 e 7 ali, os últimos estados, aqueles que apresentam maior desempenho. E foi por isso que eu decidi fazer o undervolt nesses três últimos estados. Na minha opinião, seria mais eficiente para tentar diminuir a temperatura fazendo undervolt nesses últimos três estados, já que pode ocorrer de a placa de vídeo ficar alternando entre eles, dependendo do jogo que você esteja jogando. E qual seria o objetivo do undervolt? Em uma definição mais geral, o objetivo do undervolt seria reduzir essa tensão de operação da placa de vídeo, de modo que essa diminuição não alterasse o funcionamento dela, ela continuaria a funcionar de maneira normal, porém consumindo menos energia. E esse menor consumo de energia, em teoria, nos traria uma redução na temperatura. Eu digo em teoria por quê? Porque eu já vi alguns casos em que as pessoas fizeram undervolt e não houve diminuição na temperatura. Então pode ser que em alguns casos não funcione esse undervolt para diminuir a temperatura. A quantidade que vamos diminuir aqui vai depender da sua placa de vídeo. Como eu já fiz vários testes aqui, os menores valores possíveis que eu encontrei foi 905, 910 e 915. Nesses valores, a placa de vídeo ainda continuou funcionando normalmente. Eu aconselho a vocês a diminuírem gradativamente, de 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20, e logo em seguida realizar os testes, até vocês chegarem no menor valor de tensão, onde sua placa de vídeo ainda continua funcionando normalmente de maneira estável. Porque pode ser que sua placa de vídeo não chegue a esse valor. Como eu já fiz vários testes aqui, eu coloquei os menores valores de tensão que eu obtive para essa placa. Então, após diminuir a tensão aqui, gradativamente, vamos clicar lá em cima em aplicar mudanças e o undervolt está salvo. Para a gente realizar os testes, a gente vai usar o Superposition Benchmark. Ele vai realizar o benchmark da placa de vídeo e no final ele vai nos fornecer a temperatura máxima e mínima da placa de vídeo com o undervolt. E é com base nesses dados que vamos verificar se a placa de vídeo perdeu ou não temperatura. Dito isto, vamos lá para o primeiro teste. E no primeiro teste eu decidi comparar a placa de vídeo com o undervolt e a placa de vídeo sem o undervolt. Do lado esquerdo nós temos a placa de vídeo em seu estado padrão, sem o undervolt, e do lado direito nós temos a placa de vídeo com o undervolt. E caso você queira pular para a parte dos resultados, fique à vontade. Eu vou deixar o teste passando aqui e já volto com os resultados.
Pessoal, o teste terminou aqui e aconteceu algo curioso. A placa de vídeo com undervolt teve uma pontuação maior do que ela sem o undervolt. E o que isso quer dizer? Bom, o programa Superposition Benchmark realiza o benchmark da placa de vídeo e no final ele nos fornece uma pontuação. Quanto maior for essa pontuação, maior o desempenho da placa. Então, aparentemente, eu consegui um ganho de desempenho diminuindo o consumo da placa de vídeo. Mas posteriormente eu quero ver se esse ganho de desempenho se reflete em algum jogo. Em relação à temperatura, a temperatura máxima atingida pela placa de vídeo no seu estado padrão foi de 75 graus Celsius, como podemos verificar aqui. Já a placa de vídeo com undervolt teve uma temperatura máxima de 73 graus Celsius, e comparando os dados podemos verificar que eu consegui diminuir em 2 graus Celsius a temperatura máxima da placa de vídeo. Bom, já é um começo, mas para algumas pessoas isso pode não ser o suficiente. E para não ficar preso somente ao undervolt, na tentativa de diminuir a temperatura da placa de vídeo, eu também vou fazer uma curva de fan na placa de vídeo para ver se a gente consegue diminuir ainda mais a temperatura máxima aqui obtida no benchmark. Para fazer a curva de fan, vamos voltar lá no AMD Adrenalin. Vamos habilitar o ajuste de ventilador. Logo em seguida o controle avançado. E mais abaixo vamos clicar em controles de ajuste fino. Vai abrir essa aba com esses dados. E abaixo nós podemos verificar a temperatura. E aqui mais em cima a velocidade do ventilador. Esses dados nos demonstram a velocidade com que o cooler da sua placa de vídeo deve girar quando a placa de vídeo atingir determinada temperatura. Por exemplo, aqui na primeira temperatura aqui, onde está mostrando 30, indica que quando a placa de vídeo atingir 30 graus Celsius, a velocidade do cooler deve ser de 49% da sua capacidade, conforme indicado aqui em cima. Então eu vou fazer um ajuste aqui nessas três últimas temperaturas. Quando a placa de vídeo atingir 63 graus Celsius, eu quero que a velocidade de rotação do cooler da placa de vídeo seja de 70% da sua capacidade. Quando a placa de vídeo atingir 76 graus Celsius, eu quero que a velocidade seja de 75% da sua capacidade. Já quando a placa de vídeo atingir 85 graus Celsius, eu quero que o cooler gire a 80% da sua capacidade. Feitos os ajustes, vamos clicar lá em cima em aplicar mudanças e a curva de fan está salva. Caso você queira fazer diferente, pôr uma velocidade de rotação menor, fique à vontade. Eu coloquei esses dados aqui mais para demonstrar para vocês aqui na tentativa de diminuir a temperatura. E agora eu vou fazer o benchmark novamente para a gente ver os resultados. Galera, terminei o último teste aqui no Superposition Benchmark. E aqui podemos verificar que a placa de vídeo com undervolt mais a curva de fan atingiu uma temperatura máxima de 70 graus Celsius. E se compararmos esse dado com a placa de vídeo apenas com undervolt, vemos que eu consegui diminuir em 3 graus Celsius a temperatura máxima da placa de vídeo, já que a placa de vídeo com apenas o undervolt teve uma temperatura máxima de 73 graus Celsius. E se compararmos também esse dado com a placa de vídeo em seu estado padrão, verificamos que conseguimos diminuir em 5 graus Celsius a temperatura máxima da placa de vídeo, já que a placa de vídeo em seu estado padrão teve uma temperatura máxima de 75 graus Celsius. Bom, essa diminuição na temperatura, na minha opinião, já é um número bastante aceitável. Principalmente para o pessoal que tem uma placa de vídeo que está chegando a uma temperatura maior do que 80 graus Celsius, eu acho que uma diminuição em 5 graus Celsius já é bastante interessante. Então quando você for fazer o undervolt, lembre-se também de fazer a curva de fan, já que o undervolt mais a curva de fan me parece ser mais eficiente para diminuir a temperatura do que só o undervolt ou só a curva de fan. A outra forma também de diminuir a temperatura, que no caso seria trocando a pasta térmica da placa de vídeo, mas talvez isso seja assunto para outro vídeo. E como eu fiz os testes aqui apenas em um programa que realiza o benchmark da placa de vídeo, eu também quero testar em algum jogo, e o jogo que eu decidi fazer o teste para a gente encerrar o vídeo aqui foi o God of War de 2018. Eu coloquei o jogo em Full HD, com as configurações personalizadas. E como esse jogo não tem um modo de benchmark, eu decidi gravar o início do jogo ali, fazendo comparação em três situações. Na primeira situação nós temos a placa de vídeo em seu estado padrão. Então do lado esquerdo nós temos a placa de vídeo no seu estado padrão. No meio nós temos a placa de vídeo com undervolt mais a curva de fan. E a placa de vídeo com undervolt mais a curva de fan com o FPS travado a 30 pelo MSI Afterburn. E comparando as temperaturas temos o seguinte. A placa de vídeo em seu estado padrão atingiu uma temperatura máxima de 76 graus Celsius. Já a placa de vídeo com undervolt mais a curva de fan teve uma temperatura máxima de 71 graus Celsius. Se lembrarmos, no teste anterior, no Superposition Benchmark, foi exatamente essa diferença de temperatura que tivemos na placa de vídeo com undervolt mais a curva de fan
em relação ao seu estado padrão. Já a placa de vídeo com undervolt mais a curva de fan e também o FPS travado, teve uma temperatura máxima de 66 graus Celsius. E se compararmos com a temperatura máxima obtida ali pela placa de vídeo em seu estado padrão, verificamos que houve uma diminuição de 10 graus Celsius na placa de vídeo, o que é uma redução bastante interessante. Então, em alguns jogos de campanha e que exigem bastante da placa de vídeo, e se de repente você não esteja conseguindo diminuir a temperatura, mesmo com o undervolt e com a curva de fan, uma alternativa seria você travar o FPS ali a 30. Como por exemplo aqui no God of War, onde a configuração que eu coloquei foi em Full HD e com a qualidade gráfica personalizada, podemos ver que o FPS não fica muito distante dos 30, mesmo com ele destravado. Então eu decidi travar ali a 30, com isso eu diminui o uso da placa de vídeo, diminui também a temperatura e obtive ali um desempenho aceitável. Obviamente não é em todos os jogos que você vai fazer isso. Se a placa de vídeo consegue rodar o jogo a 60 FPS com a temperatura aceitável, é melhor que você jogue a 60 FPS. Mas em caso de jogos mais pesados, em que a placa de vídeo não te entrega um desempenho tão grande assim, pode ser uma alternativa você travar o FPS com o objetivo de tentar diminuir a temperatura. Na minha opinião, não é um problema jogar a 30 FPS. Obviamente jogar a 60 FPS é melhor, mas considerando o desempenho que a placa de vídeo nos entrega, é sempre bom levar em consideração você travar ali o FPS em 30 para não exigir tanto assim da placa de vídeo e ela também não aumentar tanto assim a sua temperatura. Galera, espero que eu tenha conseguido explicar de forma clara o undervolt e a curva de fan, e espero também que vocês consigam aí diminuir a temperatura da placa de vídeo de vocês, já que nessas placas de vídeo da RX 580 eu vejo muitas pessoas tendo problema com temperatura alta. Eu espero ter ajudado e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.